Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. A nova viagem dos Barbichas por Portugal vai começar no Porto, passar por Coimbra, Braga e terminar em Lisboa. O grupo de comédia de improviso mais bem-sucedido do Brasil continua em cena com Improvável já há mais de 10 anos. Anderson, Ilídio e Daniel, que não se junta a nós neste episódio, mas nós perdoamos, têm mais de 3 milhões e meio de subscritores no YouTube. Começaram com sketches, aprenderam o improviso e foi mesmo através do YouTube que ganharam relevância. É já de 10 a 18 de junho que vamos recebê-los do lado de cá do oceano pela quinta vez. Humor à primeira vista. Andy e Lídio, muito obrigado por terem aceitado o convite para estar aqui. Os Barbichas vão estar outra vez em Portugal. Pelo que eu estive a fazer mais ou menos contas, será a quarta, quinta vez? É isso? Sim, É a quinta? Quinta vez? É a quinta Eu vez. acho que é a quinta vez. A primeira que fomos foi em 2009, 11. eu acho. 2009, ok. 11. Então, o Anderson está falando 11, eu acredito que é 11. Eu tenho uma lembrança muito remota, eu vou checar aqui, mas eu acredito que foi 2011. Ok. Onde é que, Pode onde ser, é 11 ou que 10. atuaram na altura? Estivemos no Tivoli, Ok, em foi Lisboa. logo estive ali. Foi. Foi começo de 2011, confirmado. Acho que fizemos só Lisboa a primeira vez. A gente foi fazer um teste para ver se o público nos conhecia e toparia assistir a gente. Fomos logo no Tivoli, foi muito legal, mas infelizmente a gente demorou muito a voltar depois. A última vez que vocês vieram também estiveram no Tivoli. Eu fui Sim. ver esse espetáculo, inclusive. O vosso convidado era o César Mourão. O César estava e o connosco. Nilton era o MC, não é? Agora, quem é que vão convidar para estar convosco nestes espetáculos aqui em Portugal? Que vão ser em junho, desde dia 10 a 17. Vocês vão estar cá, primeiro no Porto, depois Coimbra, Braga e Lisboa, 2 datas para terminar 17 e 18 de junho. A gente já teve uma experiência muito boa, porque um dos convidados que um dia, quando esteve no Brasil e também quando a gente esteve em Portugal a primeira vez, jogou com a gente, e a gente tem uma química muito boa, é o Mário Bomba. O Na Mário, época, e o Mário, um dia, a gente conversou com ele sobre ele ser um mestre de cerimônias, porque a experiência também que a gente teve na primeira vez com o Nilton, a gente acha importante e bem frutífera quando um mestre de cerimônia é de Portugal. Claro. Porque é ele que faz o link entre a plateia e os atores que estão no palco. Então, isso rende muita coisa boa para o espetáculo quando pega expressões ou termos em que é português e ainda assim cada vez que a gente vai, a gente aprende um termo novo. Então, rola muito uma coisa de a plateia falar algo e o mestre de cerimônias fala, boa. Vamos ver, vira um desafio a mais. Fala, boa, eu gostei dessa expressão, okay. Vamos ver os Barbichas se dando mal. É isso que é legal. É improvisando até o tema, no sentido de não saber nem o que está fazendo enquanto ao tema. Então, e o público, a gente se diverte muito com isso também, o que é um desafio acessível, então. É que falando em comédia, né? É quando o público gosta mais da improvisação e quando a gente também está gostando. Então, tem essa máxima, né, da comédia improvisada, que é se divertir de verdade. Não tem como você improvisar algo que você não está gostando e o público gostar. É mais difícil. Então, para a gente também é gostoso quando a gente recebe esses desafios que são, além de tudo, em quase uma língua que a gente não compreende. Claro. Né? Então, completando o elenco, vai ter o Gustavo Miranda, que já praticamente é um cidadão português. Ele está participando junto com os Comédia La Carte já há alguns anos. Com o César Mourão e o Carlos Cunha. Com o César Mourão e o Carlos. Ele é colombiano? Ele é da Colômbia, fez um
um bom tempo de moradia aqui no Brasil, Certo. aí convidado pelo Comédia foi para Portugal, como a maioria dos brasileiros está fazendo, né? Porque não, saindo. Então ele já era brasileiro, já tinha deixado de ser colombiano para ser brasileiro. Brincadeira, Gustavo, você sempre vai ser colombiano, calma. A não ser que ele abriu mão da cidadania, a gente nunca sabe. Temos de lhe perguntar. Não. Ele abriria a mão de uma brasileira para ser português, eu tenho certeza. E aí agora ele está morando lá, a gente perguntou, tem disponibilidade. Assim, o Gustavo Miranda foi um dos nossos mestres, quem nos ensinou, que nos Trabalhou conosco. trabalhou né? conosco. Trabalhou a nossa improvisação, né? Aqui em Portugal, vocês costumam acompanhar muito o que é que vai acontecendo na comédia? Eu acho que a gente acompanhava mais, eu diria. Acompanhávamos mais. Acompanhávamos mais a comédia em geral, antigamente, eu acho. Até porque a oferta de comédia também, globalmente falando, era menor, né? Com os streamings, com o YouTube, com até o que a gente chama de booms, os booms da comédia que tiveram no Brasil, tem tanta coisa que fica até difícil acompanhar. Mas a gente acompanhava muito na época que o Gato Fedorento tinha um programa de sketches na SIC Era e na exatamente RTP também. A gente amava, assim, porque a gente sempre gostou muito de sketch. Na verdade, um bom sketch E Vocês- aí a gente acabou indo, aí depois a coisa foi se desmembrando e a gente foi acompanhando. Então depois eles fizeram o disco, que é uma espécie de magazine, a gente foi acompanhando também os outros projetos do Ricardo Araújo. Mas aí com isso que ele falou é muito verdadeiro mesmo. A oferta de comédia, e ainda bem que existe essa grande oferta de comédia, existe gosto, existe oferta para todo mundo, mas é difícil, às vezes a gente comete a gafe, inclusive, de pessoas virem cumprimentar a gente e a gente pensar, você é quem? E aí a gente depois vai ver a pessoa tá estourando, lotou teatro, Nossa, a gente fala, meu Deus do céu, eu não conheço o trabalho dessa pessoa. Aí você vai atrás do YouTube, você vê, nossa, a pessoa é muito engraçada, eu não conhecia. Então é complicado, a gente está sempre tendo que correr atrás, é o nosso trabalho também, sabe? Como é o cenário da comédia. Mas estamos em falta. Quem é que foi assim, então, a última pessoa que vocês se calhar descobriram que já estava assim, já tem sucesso e vocês gostam do trabalho da pessoa, que entretanto foram-se meter a par, mas se calhar passou-vos um bocado ao lado no início? Alguém? Tem um humorista brasileiro, eu não sei se também tem um público português aí, mas tem um humorista brasileiro chamado Diogo Defante. E acho que foi a minha última... Já falámos dele aqui num podcast. Eu acho que foi a minha última... Eu não sei, eu vem em inglês a cabeça, mas last new old... tipo, foi a minha última achada de humorista já não tão novo, que já faz um... Então eu fui assistir umas coisas dele outro dia, eu já tinha ouvido falar dele, mas não tinha dado aquela dedicada de assistir e falar, meu Deus, esse cara é maluco, e é um maluco bom, sabe? Eu não sei o Elídio, o que você tem visto? Não, todo dia encontro alguém que já tá, porque assim, se eu assisto essa pessoa no Netflix, é porque essa pessoa já está claro. já está bombando, já está consolidada. Eu tô vendo, eu tô no Netflix aqui assim, ó, quem é fulano de tal? Deixa eu ver. Então, isso está acontecendo agora toda hora, assim, comigo. E agora até houve um evento da Netflix em Los Angeles, o festival da Netflix is a Joke, e teve direito a espetáculos exclusivamente de humoristas stand-up, neste caso stand-up brasileiros. Sim. Não foi? Foi. O Rodrigo Marques, a Bruna Luís, o Maurício Meirelles, entre outros. Estão-me a faltar mais nomes. Rafinha, a Carol Zócoli estava lá, tinha uma galera. O que diz bem deste crescimento que vocês estavam a dizer, é bastante representativo disso. Sim, e também a gente agora está com uma sorte de ter um clube de comédia aqui em São Paulo. Então a gente abriu um clube de comédia, então a gente recebe muito desses comediantes para a gente ter noção, a gente aproveita para ter a noção de quem são essas novas figuras. Então tem várias surpresas boas e pessoas que estão aí no cenário da comédia, de clubes de comédia em São Paulo, fazendo shows. Mas como a gente também faz shows durante os finais de semana, então a oportunidade, às vezes, de a gente assistir amigos da comédia para saber como está o trabalho da pessoa, a gente perde também.
Então a gente tem que acompanhar, às vezes, por YouTube ou Netflix ou streamings, porque ir ao show da pessoa é Claro. impossível. Impossível. Disponibilidade é pouca. Exato. Quando a gente conseguiu pegar uma folga de agenda, né? Para poder ver os outros, foi na pandemia, em que ninguém estava fazendo nada. Então a gente não conseguiu aproveitar, né? E a comédia de improviso no Brasil, eu tenho a noção do vosso trabalho, mas não conheço mais ninguém. É algo que também está em crescimento com o boom que também houve de stand-up? Eu acho que menos. Porque é trabalhoso você fazer um cenário de improviso, porque o improviso, o próprio stand-up, você consegue trabalhar sozinho. Não que não exista trabalhos de improviso solos, existem alguns improvisadores bem mais antigos. O Omar, tem um improvisador chamado Omar Argentino, ele é da Argentina, ele faz um solo maravilhoso, mas é o Omar Argentino que, quando você entrevista grupos de improviso na América Latina, todos, como você começou o improviso? Comecei porque eu fiz um workshop do Omar Argentino. Aí você vai para o Peru. Como você começou o improviso? Comecei porque eu tive vontade por causa do Omar Argentino. E a gente não foi diferente. A gente fez um workshop também com o Omar Argentino. O cara é um monstro, criou, junto com o Ricardo Berens e o Marcelo Lidmi, o Salvignoni, Marcelo Salvignoni, na Argentina, eles faziam jogos de improviso e dinâmicas de improviso já nos anos 80. É difícil, porque é complicado, porque você tem a coisa da convivência e tudo mais. Agora, o boom do stand-up é mais... não vou dizer que é fácil, porque existe a lapidação da comédia e tudo mais, mas você montar um grupo, transformar isso em mídia, gravar, você tá indo da comédia, digamos, do estímulo audiovisual simples, do simples eu digo, não do pouco trabalho, mas de uma câmera resolve, para uma dramaturgia. A gente, quando vai gravar, para divulgar essa linguagem, a gente usa 5, 6 câmeras. Que aí é a gravação de uma novela, quase. Você tem câmera para tudo apontando quanto é lado. Então, já o registro para o audiovisual, para que os cenários fiquem bombados, porque hoje bombado é isso, né? O vídeo no YouTube viraliza, vai pelo WhatsApp, vai pelo Netflix e tal. Fazer esse formato é mais difícil. A barreira é maior mesmo. E a barreira, acho que é maior não é nem só para o improviso, é essa questão de ser um grupo, de fazer cena. Ter grupo chato pra caramba, pelo amor de Deus. E com o Anderson, então, nossa, é horrível, é uma família que você não escolheu, que você escolheu. Não, é uma coisa gira nos grupos de comédia, acontece muito fazerem pausas ou depois alguém seguir assim um projeto mais assim. Sim. Vocês chegaram a fazer alguma pausa alguma vez? Acho que não, ou fizeram? Não, as pausas que a gente faz são para ter a qualidade de vida, então a gente para nas datas festivas, nas férias brasileiras, claro, para dar um respiro. Mas assim, nunca houve assim uma coisa de agora um ano e tal sem... Cada um acaba também fazendo outros projetos. O Dani também dirige projetos e participa de roteiros e projetos aqui de outras produções. Eu gosto de fazer minhas aspirações de música. O Elídio, o que você faz? Eu trabalho com os barbichas, entendeu? Porque eu sou exclusivo, eu não fico me vendendo. Não, mas a gente não. Mas o grupo é uma coisa difícil já, e a improvisação tem esse problema também, né? Claro. Que é ser grupo. Ou mesmo se a gente fizesse só sketches, ainda assim seríamos dos poucos grupos que fazem sketches no Brasil, porque, embora seja uma linguagem de comédia que existe no mundo inteiro já desde sempre, afinal de contas é uma cena, né, uma dramaturgia de teatro. Pouquíssimos são os grupos que fazem sketches. A gente tem, inclusive, agora a gente vai fazer um espetáculo aqui no Brasil, né, em julho, com os melhores do mundo, que a gente está chamando de O Grande Desencontro, e grupo de teatro fazendo comédia no Brasil, você vai contando que a gente conhece, fica poucos que não estão brigados. Que conseguem ter algum destaque, porque o trabalho ele é meio árduo. A gente deu sorte cedo. Porque os melhores do mundo mesmo, com que a gente vai fazer esse desencontro, eles tiveram
15 anos de estrada para depois uma cena deles virar na internet e eles começarem a ter outro patamar de sei lá, público, né? outro lugar no cenário. Assim. Há uns episódios conversei com o César Mourão, porque ele agora também vai ter espetáculos de comédia à la carte, esteve a fazer uma série, está a fazer mais, está sempre a fazer qualquer coisa. Sim, o César tá a gente até estava tentando fazer com que ele não desse uma passadinha no nosso espetáculo dessa vez, a agenda dele tá uma bagunça horrível. Entre uma gravação de programa de rádio, programa de TV, teatro e, sei lá, o alpinismo, porque ele deve fazer alpinismo. Tem, parece-me que sim. Mas ele vai conseguir fazer uma perninha nos vossos espetáculos? Cara? Não, acho que... Eu acho que dessa não. vez. Não. O Dessa convite vez tá, se ele bater na porta do camarim e falar assim, eu tô pronto para entrar. A gente põe uma cadeira lá, o microfone. Se bem que eu acho que nessa altura, eu acho que o César Mourão já fez o implante e ele já tem um microfone já acoplado. É uma coisa meio Matrix. Eu acho que é uma coisa meio Matrix, assim, que tipo, ele só entra no estúdio, seja de rádio ou de TV, e o cara só pluga aqui e pronto, ele já tá microfonado. Que é mais fácil, ficar tirando o microfone a toda hora, não ia. Mas ele disse, quando falei com ele, que ia tentar ir a um dos vossos espetáculos, acho que... Ótimo. Tomara que ele baixe lá. Portanto, não sei. Qualquer coisa, depois eu mando-vos o cheiro em que ele disse isso e vocês podem fazer... Oh, meu Deus, o que é aquele helicóptero? E ele desce, corta. Não, seria... Fica a dica, César. Se estiver ouvindo, helicóptero, corda, desce no meio do palco, tranquilo. Mas ia perguntar, porque foi um dos tópicos que na altura falei com ele. Ele dizia que ainda considerava ou ainda achava que existia a percepção sobre que o improviso de comédia ainda é visto dentro da comédia, que já é uma arte assim meio vista como menor, ainda é visto como um subgénero ainda menor, mais desprezado. Vocês também têm essa visão? Eu acho que depende por quem. Porque eu acho que assim... é tudo, né? Não, claro, mas é porque se você considerar entre o pessoal do teatro, da dramaturgia, eles vão achar que stand-up é menor. Porque sim. Um cara falando piada. Claro. Agora, se você olhar entre os comediantes, talvez eles achem a improvisação um pouco menor. Eu acho que principalmente por conta da cena americana de improvisação. Que deveria ser o contrário, né? Deveria ser... A cena americana é muito vista ainda como trabalho de escola. Então, que legal, você tem um grupinho de improviso, que fofinho. Não é visto como já é uma piada quase, né? Não é visto como... Você vê em várias mas temos séries. Muitos humoristas conhecidos e estrelas de Hollywood que começaram exatamente que vieram de o Colbert. Porque é um trabalho feito na formação do ator. O próprio Keith Johnston, que é um cara da cena do improviso, que dá aulas no Canadá. Até Como é que se chama? Keith Johnston. Keith Johnson, ok. Okay. Ele fala isso, de alguns exercícios que a gente joga e tudo mais, só perguntas, ele criou para mostrar para o ator como é ruim uma cena de improviso perguntar. Então você tem que agir. Mas são dinâmicas para a formação de um ator. Né? Muitas dessas dinâmicas que nós fazemos é para formar um ator melhor. E claro, é engraçado, porque é improvisado, é feito na hora e tudo mais. Só que o cenário americano vê muito como uma coisa de grupo de teatro amador e como parte de um processo, uma coisa não finalizada. Então, por que você vai apresentar uma coisa de não finalizada, um processo para o público? Sei lá, nessa visão um pouco deturpada, é como se falasse, não, eu vou morar numa casa. Não está pronta, mas você pode dormir aqui. Mas é muito engraçado morar numa casa que não está pronta, né? Também acho. É engraçado, sucesso de público. Eu fui numa casa... Sucesso de público, Mas eu acho que tem isso, tem uma falta de acabamento que para os americanos virou natural da improvisação, que faz com que o comediante médio global vá pensar a improvisação é aquela coisa que os próprios americanos fazem piada com, que é isso, aparece nos seriados, o grupo de improvisação sendo zoado. O Family Guy já teve episódio em que o fulano participava da improvisação. Não sei se os Simpsons até já chegou a zoar, mas... É possível. Mas tem isso, porque tem essa coisa
que eu odeio, das poucas vezes que assisti grupos americanos fazendo, que é um Olá em Casa ruim, que é o Olá. Hello, people! Whoa! Let's go! Everybody clap your hands! É uma coisa meio acampamento, né? Parece uma coisa de acampamento. Meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Era só pedir um tema. E um dos, posso dizer, acho que um dos súditos do Keith Johnson, que a gente foi fazer um curso lá, no Canadá. O Frank Totino, ele veio um dia para o Brasil assistir. E ele assistiu o nosso espetáculo, assistiu o espetáculo do Márcio Balas, que também é nosso mestre aqui, que faz espetáculo de improviso, e ele falou, nossa, o acabamento de vocês é muito bom. Vocês usam a luz, vocês usam o som, as luzes mudam, é um show mesmo. Porque é um tratamento que a gente dá para o espetáculo para ser um espetáculo teatral de fato. Lá a gente assistiu 1 ou 2 espetáculos de improviso, que é acende a luz do teatro, aqui tiver, e vai. E as pessoas estão com a roupa que vieram da rua, pedem uma palavra, fazem as cenas, é engraçado, o pessoal é super talentoso, mas é isso. E acabou. Tchau, obrigado, gente. E eles saem junto com o público, assim, para ir embora. Então, tem essa coisa que o Lívio falou do não acabamento, que faz parte desse cenário. Vocês depois dos vossos espetáculos, mais o Improvável, que é o espetáculo que vocês já fazem há mais de 10 anos, são 12 anos, acho. Ou mais. Vai fazer 15. 15 anos. Então. 15 ele anos é de novembro de 2007. Exato. É isso, 2007. Novembro desse ano faz 15 anos. 15 é que a gente parou na pandemia, né? Esses 2 anos aí, esse ano e meio. Mas conta. Mas depois de vocês fazerem esses espetáculos no final, seja mais à base de jogos, de improviso, vocês são muito analistas sobre o que fizeram, pensam muito sobre este momento não correu bem, se pensam, fizemos isto estamos no sábado, na sexta fizemos o mesmo jogo e correu muito melhor do que aqui, estava tudo alinhado e hoje isto não correu bem. Como é que vocês são depois de espetáculos? Eu acho que já passamos por diversas fases, né? Ao longo de 15 anos. E uma das coisas que maturidade do improvisador, né, traz é você saber que a vida tem altos e baixos. Mas, assim, a gente costuma dizer que a gente treina improvisação até hoje. E, claro, essas horas de voo, desses espetáculos, já fizemos mais de 2.000 espetáculos, sei lá quantos espetáculos a gente fez, eles te ajudam a elevar a qualidade do seu pior espetáculo. A gente, óbvio, tem dias que a gente fala, putz, hoje fulano estava inspirado, era só jogar a bola para ele que ele estava botando na quadra do adversário, né? Fazendo uma analogia com o vôlei, né? O Brasil é o país do vôlei. A gente consegue ir criando uma maturidade para que a nossa escuta em relação ao que está acontecendo no espetáculo seja cada vez melhor. Então, a gente vai entendendo as dinâmicas que vão acontecendo e, às vezes, existe uma coisa de... em determinado jogo, a gente engripa nele ali, a gente não se diverte com ele, é quase que, ou a gente leva ele para a sala, ou para ver se a gente entende. Você quer que eu exemplifique? Não, eu ia dizer estava aqui a pensar num caso que podia ser, imaginando que é o mesmo jogo, estão a fazer 2 espetáculos num fim de semana, fazendo o espetáculo no domingo, estão a fazer o mesmo jogo, e que por acaso usam, alguém calha usar a mesma estratégia que usaram, ou seja, parece quase uma... mas quando acontece isso, rola uma discussão ou assim? Não é uma discussão, mas então, a gente... Porque eu estava a pensar, o César dizia isso quando falei com ele, que às vezes alguém ia para uma estratégia, um mesmo lado que tinham usado, o mesmo caminho que tinham usado, e depois discutiam nos bastidores. Sim, é normal, porque também existe uma coisa de você querer não só jogar para o público, mas jogar para a pessoa que está jogando com você. E num dia, a piada ou o caminho que você escolheu deu certo. Só que a gente se policia para não tentar usar o mesmo caminho, para ser uma coisa presa. Exato. Porque deu certo por causa da espontaneidade.
A partir do A momento que gente você... tem, no mesmo final de semana, seria muito raro a gente fazer o mesmo caminho de cena do que acabou de acontecer, porque a gente lembra e a gente evita ao máximo fazer qualquer coisa que a gente já tenha feito. A gente quer o mais fresco possível, inclusive na maneira de pedir isso para o público, pedir os temas. A gente tenta variar ao máximo para que sempre tenha coisa nova. Mas, obviamente, acontece de a gente fazer com temas repetidos e a gente treina isso até em sala de ensaio, né? Que é, Claro. vamos lá, vamos começar hoje cenas a partir de jantar. E a gente precisa conseguir começar 1008 cenas diferentes a partir de jantar, não tem por que começar sempre igual. Eu lembro de eu estar acompanhando a edição dos vídeos que iam para o espetáculo. Okay. Então, eu ter na cabeça algo que a gente tinha feito há sei lá, meses atrás, porque estava gravado, e que ia para a internet, ou tinha acabado de ir para a internet, e colegas que estavam comigo em cena não, porque já, nossa, passou 6 meses atrás, eu não lembro a cena que eu fiz, porque eu não lembro nem final de semana passado. Então, e aí algum tema desses mais comuns e por acaso a pessoa teve o mesmo gatilho de começo de improvisação ali. E quando começou a improvisação, eu por exemplo, entrei bloqueando aquela ideia dele, que é uma coisa que a gente não faz em improvisação. Um bloqueio. E do jeito que eu bloqueei, o Daniel, que eu tenho memória de uma vez com o Daniel que estava comigo, porque sabe que eu não faria aquilo num dia normal, entendeu que, acho que eu estou repetindo alguma coisa aqui. E aceitou o meu bloqueio e começamos a fazer uma outra coisa. Uau, isso é muito e no final, eu lembro porque no camarim eu falei, olha, pô, Dani, desculpa, eu entrei atravessando ali porque um vídeo que saiu aí, ó, essa semana eu botei no ar, o tema era esse, uma coincidência, e tarará, e você teve o mesmo gatilho. Ele falou, não, eu percebi na hora que eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí a gente encaminhou, que é uma loucura, porque se também não tivesse na internet, a gente teria começado aquela cena igual e provavelmente teria acabado muito diferente. Mas falei, nossa, pode ser que tenha gente aqui que assistiu aquilo e vai falar, pô, aí, ó, os caras sempre pedem o aquecedor e fazem não sei o que, não sei o que lá. Então, tem essa... A gente toma todo o cuidado do mundo, mas com certeza a gente já começou uma cena de maneira parecida mais de uma vez, só que a gente tão pouco lembra. O Improvável, que é o espetáculo que tem há mais anos, focado lá está nos jogos de improviso, tem vontade de fazer mais aquele registro de long form, não é? Que existe no improviso, que é mais apenas uma história ao longo de um espetáculo, um maior período de tempo. Acho que a vontade sempre tem, mas como o espetáculo realmente, a gente tem uma agenda tão corrida, para fazer um desses a gente precisaria parar, fazer um laboratório de como seria esse formato. Porque o long form também tem a questão de como a gente tem um produto bem acabadinho, que é improvável, fazer um long form só nós três e falar, me dá uma palavra. E a pessoa faz e todo espetáculo é sobre essa palavra, ficaria um pouco... A gente não gostaria disso. Acho que a gente quer um desafio a mais, um formato o porquê. O formato eu digo do tipo disfarçar o do porquê estamos contando essa história toda. Então tem vários formatos de long form, né? Tem o Herald, que são pequenas histórias, depois elas se juntam todas. Tem o long form, que é, na verdade, cenas soltas e vamos ver no que é que dá. Mas a gente gosta de envelopar um pouco, né? De dar uma cara do porquê que estamos fazendo essa cena. O Elidio assistiu um espetáculo que não sei se era de long form ou era de short forms, de pequenos jogos, dos piratas. Eram cenas soltas, né? Eram medium forms, né? Que a gente chama, cenas de 10 minutos. O pessoal 15. de Amsterdã, ele contou, eu achei genial. Eles estavam vestidos de piratas, e aí eles distribuíam moedas falsas para a plateia. Então eles estavam fazendo a cena, tal, e eles falavam, vocês querem ver essa cena continuando? Sim! Então paguem! Aí eles tinham a plateia jogava. O improviso em si, de certa forma, está intacto. Está lá, eles vão improvisar de qualquer forma, mas existe esse formatinho, essa brincadeira de por que estamos fazendo essa cena. Esses long forms, assim, a gente gosta bastante. Ele é pouco televisivo, né? Pouco
enquanto produto audiovisual, ele vai ser mais difícil de vingar, né? Claro, se a Netflix vem e pede uma série de 13... Há um espetáculo assim na Netflix que é o Middleditch and Schwartz, acho, né? E vamos combinar para outras línguas que não são inglês, falar... assisti uma série de improviso maravilhosa na Netflix. Qual que é? Mas é isso. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo de long form. Exato. Em que eles pegam uma informação no começo e é isso a questão de como fazê-lo, né? Como transformar isso. Lá eles são... É bem o formato americano mesmo de como é o long form. São os dois, clean, total. Eles começam a fazer uma entrevista com a pessoa e falam, ok, vamos começar. E fazem. Esse, diria, não vou dizer que é o básico, mas vou dizer, é o básico. Mas é que eles são habilidosos e tem uma sincronia muito boa ali, é maravilhoso, é maravilhoso. Tal, que isso fica legal depois no vídeo também. Mas entre criar um produto, mercadologicamente falando, para a gente é estranho pensar isso como um objetivo agora. A gente está aguardando para o momento em que a gente se separar. Essa é uma boa, hein? Quando a gente se separar, e aí vai falar Barbichas, a reunião. E aí a gente faz esse espetáculo. Ou isso, a gente monta só para participar do festival de improviso aqui ou ali, aí a gente faz para ser curtição, assim, e tudo certo. A gente já fez alguns formatinhos mais longos para participar do não sei o quê. Tem um formato que a gente costumava fazer que eu adoro, que é um jeito de ser um longo, mas com toda uma estrutura e cortado, que era o Super Cena que a gente fazia. A gente aprendeu no Festival de Amsterdã. É bem legal. São três diretores personagens. São três diretores personagens e a gente faz toda a pompa e circunstância de que eles são renomados diretores. E aí eles vão dirigir, e tem atores à disposição deles. Então, 4, 5, 6 improvisadores. E eles vão dirigir esses atores nas cenas deles, que pode pedir para sugestão de público, e o público vai votando, e os diretores vão caindo. É como se fosse uma fase eliminatória. Então, tem 3, aí depois só fica 2, aí depois, entre esses 2, a gente só vê quem fez a super cena. Então, qual cena que vai ter o final. Originalmente, quando a gente fez no Festival de Amsterdã, com improvisadores do mundo todo, eram 5 diretores. Então, foi um espetáculo, de 4 horas. Aqui a gente acabou adaptando para 3, aí nós fazíamos os diretores a partir de personagens. Isso fica muito legal, porque tem as brincadeiras dos personagens, tem o que o personagem agrega, né? Então, você vai fazer um filme de esporte, né? A gente fala filme, né? Mas é a cena. Ele ia fazer um filme de boxeador, porque ele era um boxeador. Então, aí ele fazia... O outro fazia um filme policial, porque ele era mafioso. E aí o mafioso ia se dar bem no final, porque ele queria. Era um triplo desafio. Tinha o desafio de ter a interação com os atores, ter a criação do personagem cômico, né? E como é que você mistura tudo isso? Porque os improvisadores estavam lá de forma neutra. Eu falei 3 desafios, né? Não falei só 2. Fala múltiplos desafios. E múltiplos desafios, depois você diz. Múltiplos é mais que um, né? Acho que 0 é múltiplo de tudo também. Então, se falar múltiplos, pode ser nenhum desafio, pode ser nenhum. 0 é múltiplo. Fizemos um formato que não tinha nenhum desafio. Pronto. Era ótimo. Obviamente há jogos que vocês já não fazem, não é? Vão também renovando isso. Há jogos que vocês já não conseguem ver à frente, já estou farto deste jogo. Eu acho que o maior exemplo de que são pessoas que as pessoas pedem que a gente faça e a gente não faz só perguntas. Se perguntar ou demorar para responder, você está fora. Porque a gente não estava tendo mais dificuldade de fazer. Então a gente começou a fingir que perdeu. Aí alguns espetáculos a gente falou, vamos tirar. Quando você tem uma certa habilidade de improvisar, você consegue fazer, sim, o jogo de só perguntas, avançando a cena e perguntando sem uma certa dificuldade.
O grande lance é que, por exemplo, tem determinadas mecânicas dos jogos, elas estão lá para ser dificuldades para a gente. Para que, em frente a essas dificuldades, a gente chegue a um limite que a gente fale, ou a gente fale algo que seja completamente inusitado, e isso vai gerando a comicidade da improvisação. Só que a partir do momento que você se acostuma demais com uma mecânica, ela deixa de ser um desafio para você também. Claro. E aí ela deixa de ser interessante para o espetáculo. E tem mecânicas que não vão deixar de ser desafiadoras nunca, porque só vão depender de como se puxa. Então, a improvisar por si só já é uma dificuldade, mas os jogos estão ali para que a gente caia vertiginosamente, né? A gente tem uma queda cômica. E aí, nesse caso específico, por exemplo, do Só Perguntas, a gente conseguia se acostumar com a mecânica de como é que eu falo algo em formato de pergunta. E aí, a cabeça começa a trabalhar, eu consigo, e aí o jogo perde a graça. Então, de fato, esse era um clássico que perdeu, que não dava mais para fazer. Ouvi vocês dizerem uma coisa muito interessante, que quando o Improvável começou a esgotar salas, vocês tinham um outro espetáculo de sketches que não esgotava salas, era o oposto, né? Que não tinha público. E que na altura vocês gostavam de fazer os dois formatos, não é? Mas estavam naquela de, acho que é um dilema interessante para um artista, muitas vezes, de perceber, eu gosto tanto de fazer isto, mas ninguém quer saber disto neste momento, pelo menos. E há outra coisa que eu também gosto de fazer, mas que tem muito público, então se calhar a única solução pode ser só seguir pelo improviso. Como é que foi essa decisão na altura, essa situação? Primeiro teve uma tentativa de decisão mercadológica de vamos aproveitar e falar para as pessoas, ei, também temos outros trabalhos. Claro. E também teve a questão de a gente aceitar. Mas a gente bateu cabeça um pouco, a gente falou, não, a gente quer... A gente foi convidado, o Improvável, quando estourou ali, né, no começo da internet, a gente foi chamado para fazer programa no rádio, por exemplo. E a gente chegou no rádio. Você lembra dessa reunião, não? Lembro. Aí a gente chegou no rádio, a gente já tinha um projeto de rádio. A gente adorava. A gente queria fazer sketch para rádio. A gente tinha um piloto com sketches radiofônicas que a gente tinha gravado. A gente chegou lá e é isso. O cara falou, não, a gente queria que vocês improvisassem aqui na rádio. Não, improvisar na rádio, olha esse formato, que legal. Não, isso a gente não quer isso. Se vocês quiserem improvisar, vocês voltam aqui, obrigado. Galera, não sei o quê, a gente botou o espetáculo. Aí a gente falou, não, vamos gravar o espetáculo, botar na internet, que aí as pessoas já estão acompanhando o Improvável, vão ver, isso aqui vai gerar demanda para esse outro espetáculo. E gravamos, e os vídeos com visualizações boas, não é ruins. Vamos fazer espetáculo para ver que o povo não está comprando, que nem compra para o Improvável. O que está acontecendo? A gente custou a falar, tudo bem, a gente tem um produto que é o carro-chefe. Que é o carro-chefe, e a gente vai trabalhando aqui de pouquinho quando a gente tiver muita vontade, ou tiver uma inspiração para fazer um negócio diferente. Então... eu me sinto Mick Jagger aceitando que as pessoas querem assistir Satisfaction. Eu não me sinto tanto, eu acho. Mas você consegue imaginar o Mick Jagger falando para a banda, mas essa outra música, as pessoas falando, não, eles só querem ouvir Satisfaction, essa música ninguém gosta, mas porra, você lembra a gente compondo, foi incrível, mas ninguém ouve. Mas nessa altura vocês estava-vos a dar mais prazer os sketches do que o improviso? Ou isso não era? Acho que não tocava no prazer. Eu acho que a gente gostava de fazer as duas coisas. Uhum. Eu acho até que na época, porque a gente fazia sketch há mais tempo e a gente improvisava. Nós éramos... a gente começou a fazer espetáculo em 2007, a gente começou a improvisar uma semana antes de fazer o espetáculo. Então... Aquela semana de formação. Foi exatamente isso. Não é bonito dizer, mas nosso preparo foi de uma aula de improviso. Vamos fazer. Com 1 ano de improvisação, 2 anos de improvisação,
éramos improvisadores inexperientes mesmo, jovens, porque a gente fazia isso há pouco tempo. Então, a gente é muito autocrítico também. Então, eu acho que a gente tinha uma coisa de achar que o trabalho que a gente tinha nos esquetes era melhor do que o trabalho que a gente tinha na improvisação. Se a gente conseguisse comparar eles na mesma régua. E com o tempo a gente foi aperfeiçoando também a improvisação e foi criando gosto mesmo. Na real, no começo a gente já se apaixonou por improvisação, mas foi achando que o espetáculo estava ficando bom. A gente tinha muita autocrítica também. E a gente queria mostrar para o público esse material que a gente tinha, que a gente já considerava bom. Olha, isso aqui a gente já acha bom. Não, bom é esse aqui. Ah, não, esse ainda não tá bom. Como eu disse, Jagger. Não, o Mick Jagger não acha que o X Faction não é bom. Como é que surgiu, como é que surgiu a ideia de, na altura, colocar os vídeos dos vossos jogos no YouTube? Porque isso catapultou imenso o espetáculo, não é? Foi só uma forma de divulgar o trabalho, para conseguir espaços em datas em outros teatros. A gente só botou no YouTube, como também botamos em outros players de vídeo que existiam na época. Okay. No Brasil. O YouTube era só mais um deles. Na época, inclusive, tinha o Google Vídeos, antes do Google comprar o YouTube. E também a gente fazia distribuição da mídia física, do DVD. A gente gravou esse vídeo, botou num DVD. E a gente fazia distribuição em teatros, falando: olá, a gente queria apresentar isso no seu teatro. Como é você tem um grupo de teatro, queria buscar um espaço para apresentar. E a gente colocou no YouTube por uma questão da facilidade. Não houve um pensamento, no primeiro momento, um pensamento de, nossa, vamos aproveitar essa mídia que está surgindo. Não, tem um facilitador, um lugar, um site onde você pode colocar o vídeo, ele gera um link, muito mais fácil. Aí, só depois que esses primeiros vídeos, final, então, começo de 2008, acabaram tendo um alcance grande. Ficaram virais, né? Total, viralizaram e na época viralizar, a gente está falando de 30 mil visualizações. Hoje canais muito maiores alcançam isso em horas. Em uma hora, menos. E aí começou a cair uma ficha de, vamos conseguir mais datas para fazer esse produto, que a procura, as pessoas estão querendo assistir, se tem esse público, então tem essa demanda. E aí, em 2008, que a gente começou a pensar, não, vamos gravar todas as apresentações, vamos continuar a colocar. Então, foi durante o ano de 2008 que a gente começou a perceber e investir nisso, na parte de audiovisual. Foi bem cedo no YouTube, em 2008. Foi, exatamente. Foi quando a gente começou a chamar amigos que entendiam um pouco mais de câmera, amigos que sacavam a coisa do áudio, e fomos indo até que um dos nossos amigos, que foi um dia fazer uma câmera, ele falou: cara, eu tenho uma produtora de vídeo. Vamos fazer isso direitinho? Vamos gravar com as câmeras e tudo mais? Vamos fechar isso de forma... E ele está conosco até hoje. É ele que é o responsável. O TJ é o Thiago Montelli. Ele que está com a gente até hoje, ele que grava todos os vídeos. Tem aqui um momento nos episódios em que pergunto sempre aos convidados um momento de comédia, seja um sketch ou um momento até de um improviso que vocês saibam que está, por exemplo, no YouTube ou assim, de um filme, de uma série, o que vocês quiserem, que gostavam de ter sido vocês a fazer, portanto, que seja de outro comediante e que vocês sejam muito fãs desse momento. Anderson. Eu vou dizer, inclusive, por que estamos falando de Portugal. Safado. Não, mas safado. É verdade. Durante uma época, quando a gente estava assistindo muito Gato Fedorento, foi quase insuportável conviver com a gente. Porque qualquer coisa a gente falava Konami fresquinho. Adoro. E tudo era o Konami fresquinho. E um dia a gente até chegou a pensar do que a gente poderia apresentar no palco. A gente teve a audácia de falar: e se a gente fizesse uma noite assim? Porque a gente já teve essa audácia, a gente já fez, no começo da carreira, fez sketches do Python. Uhum. Isso aí, na maior. Alguns no YouTube. Exato. E a gente falou: e se nós fizéssemos também uma noite e a gente fazendo sketch do gato? Adorei. Mas aí a gente falou... Durante o Monty Python está ali. A gente ficou travado na questão. Os vídeos são engraçados, mas a tradução do inglês do Monty Python
para português, é mais fácil do que, de repente, a gente pegar um sketch e ter a cara de pau de fazer um sketch do Gato Fedorento sem... Como é que eu faço um sketch do Konami sem fazer o jeito que o Ricardo faz, né? Ou falar do sketch do papel. Não, a gente falou, não, deixa essa obra intacta e não vamos fazer. Como é que vocês, na altura, entraram em contacto com Gato Fedorento? Já haviam também YouTube? Foi a internet. Internet? Okay. Foi o YouTube. Eu lembro-me também pela internet, e a sogra do Daniel um dia fez uma viagem para Portugal e ela trouxe 2 DVDs, acho que a série Meirelles e a temporada Meirelles e a temporada Fonseca. Exato. Eu lembro-me de o Gregório do Vivier dizer que na altura meio que passava DVDs dos Gato Fedorento a amigos. É isso. O Gato Fedorento foi muito marcante, porque eu ficava muito tempo tentando entender se eu achava engraçado pelo jeito que eles falavam, ou se era engraçado mesmo o texto. Então, mas... E aí ele descobriu uma coisa que parece até de inocente. Quando fizemos a viagem para Portugal em 2011, a gente falou, não, é por causa do texto mesmo, porque eles falam português de Portugal. Então, o jeito que está no sketch é o jeito falado na rua. Maravilha. É que parece mesmo ameixas podres. Só que não é Konami. Isto faz um suminho, um sumo. Eu acho que é ameixas podres. Não é, isto é Konami. Só que, malta, que não sei, isto tem um sabor que ao princípio, pronto, é um bocadinho, só que a partir de certa altura fica mais coisa, de Konami. Sabe a Konami? Daí o nome, sabe mesmo a Konami. É que eu cheguei a casa e a minha mulher disse que eu tinha... Olha o Konami, fresquinho! A minha mulher disse-me que... Konami, fresquinho! Konami. A minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado. Mas não, é que isso sabe, pessoas que não tenham o gosto sofisticado, é preciso aprender a gostar de Konami. Só que isto, sabes, o povo português é um povo que não tem educação nenhuma. Daí... Mas é que, desculpa lá, a minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado porque isto era nitidamente ameixas podres. Mas não é. Konami, a sua mulher, com todo o respeito, é uma pega, pá. É um bocadinho, mas o senhor está aqui a vender fruta podre e perde toda a razão. Elídio, tens algum momento? O Anderson escolheu aqui o sketch eu acho que eu vou falar uma coisa muito clássica, vai ficar até chato. mas eu tenho alguns textos de comédia que eu tenho inveja, né? Queria ter escrito. É isso. Eu que tinha que ter escrito isso, entendeu? Então, é que para mim... É isso mesmo que quero. Para mim, o da melhor piada do mundo, usada na guerra, do Monty Python, é uma obra-prima. Eu queria ter escrito aquilo. Não, isso era para eu ter escrito. Mas cheguei tarde. Na hora que eu nasci, eles já tinham escrito isso. Mas eu tenho morro de inveja. This man is Ernest Scribbler, manufacturer of jokes. In a few moments, he will think of the funniest joke in the world. And, as a result, he will die laughing. It was obvious the joke was lethal. No one could read it and live. Scribbler's mother, alarmed by the unusual sounds of merriment, entered the room and found what was apparently a suicide note. Há assim algumas ideias que vocês tenham tido e depois foram ver e, não, espera, isto já foi feito de... Eu não estou conseguindo lembrar de nada muito fresco aqui agora, mas isso acontece sempre, né? Pois. Porque
principalmente umas piadas que são... o pessoal do stand-up com certeza passa por isso Claro. diariamente, porque como eles também trabalham com coisas factuais, né? Eles vão pensar a mesma piada que a outra pessoa está pensando, são as 8 pessoas pensaram aquela mesma piada. Porque a estrutura cômica se encaixando no que está acontecendo, né? Quando a gente estava escrevendo sketch para um espetáculo, eu trouxe uma ideia e mostrei para o Dani uma ideia de uma discussão de 2 pais, acho que era 2 pais ou 2 mães, falando quem tinha sofrido mais durante o dia e estava muito parecido com o sketch do Python, do For Yorkman, não lembro o nome. Yorkshireman, que é eles disputando quem teve a pior infância, falando, nós somos ricos agora, mas na nossa infância, minha infância era difícil quando a gente tinha uma casa, e o outro falava, você tem sorte de ter uma casa, a gente morava num quarto. Aí o outro fala, meu sonho é ter um quarto. E aí eu mostrei a ideia para o Dani, e o Dani falou, esse é o sketch do Python. Eu falei, droga, Maceus! Eu falei, é verdade. Esqueci. É muito comum. O cérebro trai a gente de uma forma de, nossa, que ideia aí, genial. Mas e também tem uma coisa que não é nem de plágio, não é nem de determinadas estruturas, determinadas estruturas cômicas que se encaixam em coisas comuns da sociedade. É isso. Disputar quem está pior, né? É uma identificação que a gente vê desde o colégio, quando você chegava e falava, nossa, eu dormi só 5 horas essa noite. O cara do lado já vinha. Eu dormi 4 e acordei no meio para fazer xixi. E aí, pronto. Mas eu sei que o Elídio também sofre que nem eu. Eu sei que o Elídio sofre que nem eu e dá vontade de dar uns tapas, tipo, moleque. Tipo, você vê, hoje em dia, principalmente na internet, Twitter, Facebook, as pessoas falam, fulano roubou a minha ideia. Olha o meu post, uma piada, tipo, a pessoa faz uma piada básica, uma observação jocosa, e aí alguém outro também faz, porque, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, está acontecendo isso. Da semana passada para cá, houve uma queda muito abrupta de temperatura. E aí é uma avalanche de pessoas fazendo piadas sobre o frio. Nossa, que frio! E aí cada um faz uma observação. E aí você sempre vai ver uma pessoa falando, nossa, olha, roubando a minha ideia. Não, é que a sua ideia foi trivial. Todo mundo vai ter a sua ideia. A sua ideia é a básica, é o que a gente chama de piada zero. A gente parte... Especialmente no imediatismo dos acontecimentos, né? Quando as coisas estão a acontecer agora. E é muito engraçado porque eu sou o chato da família. Porque quando você tem parente... Quando você tem família? Quando você tem parente, você fica chato, não tem como. O que eu quis dizer é quando você é o humorista da família, todo mundo tem uma ideia genial de piada. Só que eu sou o chato de... sabe o que vocês podiam fazer? Uma cena que acontece isso. E nisso meu hard drive, meu HD fala, já existe essa cena. Sério? Não, já o MultiPython fez. Tipo, porque é o nosso trabalho. É aquilo que a gente começou a entrevista falando. A gente não tem tempo de ver o trabalho dos outros. Inclusive, isso é, de certa forma, prejudicial para o humorista. Para você, de repente, não ser traído por essa coisa de fiz uma série sobre uma ideia sobre o Zoom, videochamadas. Não, tá aqui, o grupo tal já fez uma sketch maravilhosa. Quando começou a pandemia, por exemplo, foi quase... Todo mundo tava falando pra gente, né? Vocês deviam fazer uma série, fazer umas cenas, fazer sobre videochamada, sobre isso e aquilo, sobre o que a gente tá passando. E na minha cabeça, a primeira coisa que vinha era, mas tem tanta gente se debruçando em cima disso agora, que a chance da gente produzir algo e a nossa velocidade de produção ser menor do que o Porta dos Fundos, por exemplo. Certo. E aí a gente esbarrar em 4, 5 piadas que eles fizeram, que a gente gravou, produziu, e eles lançaram, e a gente está aqui agora finalizando. Que merda. Mas há duas... na minha cabeça, a probabilidade disso acontecer era tão alta que não valia a pena pensar em fazer. Eu estava a ouvir-vos e estava a passar uma coisa muito interessante, que é, pode-nos acontecer com a quantidade, como nós estávamos a dizer, a quantidade de nova comédia que surge em inglês, em português,
depois em português de Portugal, em português do Brasil, em português de países africanos, que também, agora em Portugal também estamos a ter bastantes comediantes que vêm cá também fazer. Temos um comediante que é o Gilmário Vemba, que agora está cá completamente efetivo, não sei se já ouviram falar dele, mas não, é quero agora até pesquisar. É a mais recente estrela da comédia portuguesa, diria. Que legal. Desculpa, Gilmário Vemba. Gilmário é tudo junto. Tá. Gilmário Vemba. Apareceu, eu escrevi separado, apareceu rapidinho. Tô vendo. E estava a pensar, se calhar nós podemos estar a perder comédia tão boa como os Python, que nós sabemos que existe, mas nós não, se calhar ainda não chegámos até lá. Podem ser uma coisa de nicho, não é? Com certeza. E pode ser que a gente perca para sempre, não é que vai acontecer. O sketch cômico hoje, ele teve uma valorização recente com Porta dos Fundos, assim, mas voltou a dar uma acalmada, né? Bastante, não é? Então, talvez uma nova onda aí, de um grupo traga um lugar diferente da comédia, como uma coisa mais nonsense, né? Tenho gostado muito de uns... São 3 humoristas americanos, também novos, devem ter 20 e tais. Eles estão agora a fazer para o Saturday Night Live. Eles começaram todos no TikTok, portanto, lá está. Onde agora a rede social que está na moda, que é os Please Don't Destroy. Chamam-se assim, Please Don't Destroy. Pá, são muito, muito engraçados os 3. Eu boto menção honrosa que você falou do TikTok. Eu vou saber o nome do cara que faz o... É uma série de vídeos do TikTok que ele fala como se fosse um vendedor do IKEA. Como é que é o nome dele? Não sei, mas ele tem sempre esses vídeos com aquela música intensa por trás, não é? Não estou a ver o nome também. Eu vou descobrir. Ok. E a perguntar também, já mencionámos bastantes referências vossas, se há alguma que vocês tenham, mesmo que seja de improviso, que seja, por exemplo, algum espetáculo que vocês tenham visto ao vivo, que vos tenha marcado, ou mesmo algum grupo de comédia de improviso que seja a vossa maior referência? Eu acho que o que foi marcante para mim foi ter tido a oportunidade de ter ido para Londres assistir o Monty Python ao vivo. Ele está falando improviso. De improviso? Desculpa, eu estava procurando comediante. Ele não ouviu nada e resolveu responder. Você prestou atenção nisso? Mas interessante na mesma. Conhecer o Monty Python é uma história interessante. Eles improvisaram tudo igualzinho os sketches, muito louco. Algum de improviso que a gente assistiu ao vivo, eu acho que no começo, assim, quando a gente assistiu os grupos da América Latina, que estavam fazendo isso de forma muito forte no cenário do que a gente estava rolando aqui na América Latina, foi meio que um choque, assim, ver as pessoas tão avançadas e as cenas, e eles tendo uma química que a gente estava batalhando para ter. Nossa, mesmo a gente tendo um pequeno contato, durante um ano fazendo improviso, mais ou menos, a gente ter contato com o grupo e falar, nossa, como é que o outro sabia o que o outro ia fazer? Coisas que hoje o público pergunta da gente. Nossa, como é que você sabia que o outro... É química, é muito tempo trabalhando junto. Eu acho que todos os grupos da América Latina... Eu lembro de espetáculos que me fizeram ter outras visões sobre improvisação. Então, uma vez que eu assisti o espetáculo do Complô Escena, que é um grupo mexicano, um espetáculo chamado Humor Mierda, não tem nem muita comédia no espetáculo, é um espetáculo que eles fazem uma improvisação que é quase não cômica, assim. Eu falei, uau, como eles conseguem trazer uma densidade aqui improvisando. Eu achei muito legal de ver. E quando eu estive em Amsterdã, no festival, a primeira vez que a gente participou, que foi em 2011 também, final de 2010. Eu lembro porque, na verdade, a gente esteve nesse festival e depois fomos a Portugal apresentar. A gente aproveitou as coisas. Nossa primeira ida. E lá a gente teve mais uma portinha da improvisação que abriu, assim, aí a gente teve contato com espetáculos de formatos diversos, assim. Eu lembro de um formato que tinha um improvisador belga e uma improvisadora japonesa que se encontravam só em festivais e faziam um espetáculo que eles tinham montado porque eles se encontravam em festivais. Uau. Que eram as 4 estações do amor. Era um casal, que eles improvisavam como o casal se conhecia, qual era a dinâmica do casal, mas que eles passavam pela
pela primavera, o verão, o outono e o inverno do relacionamento. E era isso. E o espetáculo em si, o que eu assisti, eu lembro de, até porque eu pude falar com eles, não foi um bom espetáculo, mas a estrutura e a desculpa para fazê-lo era ótima. Então, A premissa. Então o espetáculo deu uma marcada, fiz, que legal, você ter essa possibilidade, a improvisação é legal por conta disso. Ter essa possibilidade de você encontrar um cara que mora a 8.000 quilômetros de você e falar, vamos fazer um espetáculo que é assim, 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 a gente improvisa e bora. Claro. Vamos. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas mais legais da improvisação. Estava aqui a procurar Anderson e o comediante do TikTok, chama-se Scott Size. Isso. Esse mesmo. Podem procurar no Esse TikTok. mesmo. Acho que ele também faz stand-up. Aquilo responde sim a pergunta do que ideia que você queria ter tido. É simples, é bem feito, é bem executado, os textos são maravilhosos, cabe no formato TikTok maravilhoso. Você já viu ele? É um cara que fala... Scott Size é um cara que faz videozinhos do TikTok fingindo que ele é um vendedor da IKEA ou dessas lojas de departamento. Está chateado. E que está chateado pra caramba, e ele faz as pessoas falando, mas o desconto acabou semana passada, será que você não pode prorrogar? E ele vira pra câmera e fala, você tá achando que eu sou louco? Muito. E aí entra uma música pesada, e é um texto primoroso, é maravilhoso. No TikTok tem tanta gente que hoje que faz, né? Muda o fundo e ele é funcionário do lugar, ou está visitando o lugar, que eu já me perdi já. Eu só vejo de canto de olho quando a minha enteada tá assistindo. Esse é um ótimo slogan para o TikTok. TikTok, eu já me perdi. Sim, sem dúvida. Eu já não sei o que faço aqui. Eu normalmente pergunto sempre aos convidados como é que eles conheceram o Ricardo Araújo Pereira, porque o Ricardo é das maiores figuras da comédia nacional e as pessoas ficam sempre... não sabem como reagir quando o conhecem. Vocês têm alguma referência para vocês que também não souberam reagir quando o conheceram? O Ricardo Araújo Pereira. Sério? Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? De referência, o Jô Soares aqui no Brasil. Eu acho que eu nunca tive a mão tão gelada, mas porque a gente foi ser entrevistado. Foi quando foram ao programa, então? Fomos entrevistados, Sim. O primeiro, acho que a gente estava muito nervoso e cometemos, e os assuntos se juntam. A gente cometeu o erro também de querer vender um grupo de sketches. A gente levou sketches e queria fazer sketch. Foi exatamente esse momento. A gente estava no começo, né? Estava no começo e já no Jô Soares. Sim. Mas só que a gente tinha tido essa alavancada. Claro. E o Jô Soares chamou a gente para ser entrevistado. Vamos, óbvio, que era a maior referência de programa de talk show no país. E aí a gente falou, não, mas vamos fazer sketch lá para mostrar que a gente faz o negócio. E aí ele falou, tá, faz 2 blocos aqui. Fizemos 2 sketch, aí o Jô Soares falou, agora improvisa lá. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu falei, puta vida, Jô Soares, aí você acaba com a nossa vida. O Jô Soares pediu, não, faz mais um desses de improviso. Tá bom, Jô Soares, a gente faz, tudo bem. Se você tá pedindo, a gente faz. Mas de conhecer, né? Daquele momento de conhecer alguma história? E o Ricardo Araújo, a gente conheceu aqui no Brasil, eu acho que por um pouco de responsabilidade nossa, assim. Porque o Risadaria, que é um evento que acontece até hoje, aqui no Brasil, que era um mega evento, com um festival de comédia. É um festival, E o curador e dono do Risadaria, o Paulo Bonfá, ele consultava a gente. Se vocês não tem um comediante de fora que a gente consegue trazer, que vai ser legal trazer, não sei o quê, e a gente insistiu muito para ele trazer. Unanimemente falamos. Unanimemente falamos, o Ricardo Araújo, traga ele. Então vocês que foram os responsáveis, então. Então, a gente não sabe o quanto. Não. A gente não sabe o quanto que a gente foi responsável por ele vir.
Mas a gente foi um dos nomes que a gente martelou para ele. E aí, uma bela edição lá com a presença de Ricardo Araújo Pereira. E a gente estava na mesma noite de inauguração, fazendo alguma cena lá. E aí, talvez tenhamos conhecido naquela oportunidade, porque a gente mesmo falou, olha, Paulo, eu acho que o Ricardo é legal, hein? Mas ele acabou eu acho que ele foi 2 vezes, não é? A Risaria. Foi, voltou depois, porque a primeira vez ele veio, foi um arraso, ele fazendo stand-up, porque ele inclusive falou, não, eu nem faço. Exatamente, ele nem fazia. Eu falei, vou fazer, testar um negócio, e o texto dele estava incrível, né? Que é esse problema desse pessoal bom, né? Eles vêm testar um negócio. Anderson, alguma história diferente do Elídio? Eu acho que foi um pouco do Jô Soares também. Eu estava nervoso porque conseguir uma entrevista no Jô era algo, caramba, é o lugar. E aí as pessoas botavam pressão, caramba, você é no Jô, e você tem que se preparar, aí você tem que fazer a entrevista e pro lado assim, e divulga logo no começo, não divulga depois. E não, o número, bota o primeiro número que vocês têm mais bombado. E era muita pressão de ou é agora, ou é tudo ou nada. A sua carreira... Chegou o grande momento. Ou é agora que a sua carreira decola, ou nunca mais você... Aí depois a gente foi mais 3 vezes no jogo, tá, tudo bem. Mas era tipo a única oportunidade. Porque tava uma sequência, porque a gente foi numa época em que o cenário de humor começou a crescer muito aqui no Brasil, da coisa do stand-up também, de grupos, e todo mundo, semana assim, tinha algum comediante. Porque um ia bem, já falava, quem você indica? Tem isso. E a produção do programa, eu converso nessa semana com o comediante tal, Aí chegou a nossa vez, uma hora. A gente falou, caramba, como é que vai ser? Então foi isso, foi um momento de bastante nervosismo. Assim, Já experimentaram convidar o Ricardo para um improvável, cá em Portugal? O Daniel tem um pouquinho mais de contato com ele, porque foi algumas outras vezes a Portugal e trocou, já conseguiram jantar juntos. E o Daniel já levantou um pouco. E se um dia, quem sabe? Mas eu acho que o Ricardo falou, não, esse tipo de... Improviso é difícil. Improviso assusta muito. O improviso assusta pessoas que a gente não consegue imaginar. A gente vê gente... É isso, incrível aqui. Eu vou falar o Jô Soares, mas não o convidamos para improvisar conosco. Mas se a gente falasse para o Jô Soares, ô Jô, vamos improvisar conosco lá. Não. Isso aí, vocês fazem, eu não faço, eu não consigo. Eu também, é engraçado até. Aqui no Brasil mesmo, a gente, por muito tempo, e ela é improvisadora. A Tata Werneck, a gente falou, Tata, faz com a gente. Tá, eu vou. Eu preciso ver, porque não sei se me sinto completamente confortável em fazer. Tá bom. E ela estudou improvisação. É maluco, porque a improvisação tem essa coisa também do... Pode ser, sim, que não seja incrível o dia que você está fazendo. Normal, acontece. É que a gente faz todo dia. Eu não estou incrível hoje, mas o Anderson e o Daniel estão. Tá tudo certo. Não tem esse problema. Mas para quem é um convidado especial, cria-se um peso sobre a participação. Eu percebo. O Ricardo, principalmente, acho que foge um bocado disso e está tudo bem, claro. Do improviso. Claro. Sim. Muito obrigado, Anderson e Elídio e o Daniel. Nós que agradecemos. Também vocês vão estar cá com o Daniel a fazer espetáculos. 10, 11... O Daniel foi o melhor na entrevista. Sim. Seguramente foi o que menos falou besteira. Sem dúvida. Não, as pessoas podem achar que ele esteve aqui, mas com o microfone sempre desligado, por exemplo. Isso. Sim. Eu, se fosse você, colocava um quadradinho escrito Daniel escuro, falando. Em breve, Daniel vai abrir a câmera aqui, vai falar alguma coisa. Espera aí, ele está aqui. Não, mas isso tinha muita graça ter feito isso no início, por acaso. Mas 10 Mas agora vai dar muito trabalho, né? Isso dá muito Exatamente. Olha, não vale a piada que a gente não interagiu com o Daniel. Sim, exato. E Daniel, o que é que achas? Depois uma pausa um bocadinho. Qualquer coisa. Muito bom. Tinha sido. 10 e 11 de junho no Porto, 12 de junho em Coimbra, 15 de junho em Braga, 17 e 18 de junho no Tivoli, em Lisboa. Os Barbichas, e vão ter convidados, como já disseram. Aproveitem. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado.
You think I own this business? You think I own IKEA? I'm a part-time employee halfway through a 2-week notice. I don't give a shit. I'm telling all my friends not to shop here. Tell them. You think I want 5 other yous running around the store? Have them call me, I'll tell them. You think you hate this place more than me? I work here. I know the sale ended last week, but can I still get a discount? Do you hear yourself? We can't go backwards. Time marches on. You want the sale from 15 years ago, too? When's it end, Diane? You want that price? You're gonna have to go through the quantum realm with Ant-Man. Do you know how much money I spend here? More than you should. The meatballs ain't that good. Save your money. End my time. Doesn't matter how much you spend here. We don't thank our donors. This isn't PBS. Every time I come here, my order gets messed up. Then stop coming. Make my day. Every time you come here, your order's messed up. Sounds like you're making the mistake. Look inward. You're ordering the wrong shit. I'd like to... Obrigado por ouvires. Segue-nos no Instagram, os Barbichas em Cia Barbichas, eu em Gustavo Rito Carvalho e o podcast já segues, Humor à Primeira Vista.podcast. Também estou no TikTok com excertos em vídeo dos episódios em Gustavo Rito Carvalho. A apresentação, produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim. Jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Tiago Filipe e do Rui Mirama. A ilustração é do Nuno Amaral, o logótipo é do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.